Como eu controlo a minha mente, isso me levou do zero para os 200 mil reais. E como você pode fazer o mesmo? Talvez você escute isso e seja até bom demais para ser verdade, e isso, assim, pareça ser falso ou seja pouco, mas para mim é algo que foi muito grande, conseguir essa quantia do zero completo. Só que não foi sempre assim. Assim, eu comecei nessa jornada com 16 anos, assim, com muita ansiedade social que eu tinha. Eu sempre falo sobre isso nos vídeos porque foi o que me fez iniciar na procura de me tornar uma melhor pessoa, entender sobre conceitos de autoajuda, desenvolvimento pessoal, terapias, enfim. E disso aí, eu comecei uma jornada de entender como que eu poderia enriquecer, como eu poderia me relacionar melhor com as pessoas, no caso mulheres, que eu queria me relacionar mais e melhor, né? Eu era muito ansioso, muito nervoso, muito tímido. E disso, assim, depois de um tempo estudando isso, eu comecei a ver um padrão entre as pessoas que falavam de ter muito sucesso, assim, que tinham um certo sucesso também, comentando sobre a mente delas. Algumas falando sobre lei da atração, outros falando que visualizavam o que eles queriam fazer e conseguiam. E isso de uma maneira que era um pouco diferente da lei da atração, né? O Michael Phelps até tem um vídeo que ele se visualizava toda noite jogando, né? Assim, caindo mesmo na piscina. O Kobe Bryant também. O Cristiano Ronaldo mesmo fala que a maior força dele, que ele acredita, é a força da mente dele, é a mental strength que ele fala, que é a força da mente mesmo. E nesse vídeo, assim, de todo esse conhecimento e dessa busca mesmo, eu comecei a ver esses padrões, eu comecei a aplicar isso na minha vida. E eu comecei a ver a diferença que dava, como estava o estado da minha mente em um determinado momento, e o quanto que eu ganhava, e como estava o estado da minha mente em outro momento, e o quanto que eu ganhava. Eu lembro que quando eu iniciei a fazer lançamentos, que foi ali em 2020, eu peguei assim e saí muito rapidamente do zero que eu tinha, né? Basicamente do zero, eu tinha feito alguns mil reais, só que nada em quantia, até que eu faturei 100 mil reais em setembro, 27 de setembro de 2020. Foi esse primeiro valor. E repetiu novamente em outubro, repetiu novamente em dezembro. Só que eu tive uma parte, né, disso, mas uma parte toda de lucro, em torno de 15 a 20 mil por projeto, 25 às vezes. E aí eu comecei a ver, caraca, tipo, foi muito rápido. Assim, eu tava meio no zero e pulei pra 100 mil. E esse valor pra mim era muito grande já. Tipo, muito grande naquela época, assim. Eu comecei a ver como que tava a minha cabeça, assim. Tipo, a forma que eu queria, eu só pensava nisso, em atingir esse resultado. Eu fazia tudo que fosse possível também pra atingir ele. Só que o mais interessante aconteceu quando passou esse ano. Entrou em 2021 e os meus resultados caíram drasticamente. Só que o que que eu vi? Depois que eu atingi esse resultado aí, que era fazer o 6 em 7, 100 mil reais de faturamento em 7 dias, eu fiquei acomodado, eu fiquei até um pouco frustrado, assim, com um pouco de vazio. É como se eu tivesse perdido o sentido da minha jornada. Eu queria tanto chegar lá, e depois que eu cheguei, eu não sabia mais para onde me redirecionar. É como eu falei no outro vídeo que eu gravei hoje, inclusive. Eu tinha direção para onde eu queria, e eu foquei toda a minha direção para chegar lá, e cheguei lá muito rápido. Só que depois, eu cheguei lá e não sabia mais o que fazer. Eu fiquei parado. E a minha cabeça começou a gerar muita confusão, muita ansiedade, muito medo. E, consequentemente, isso daí é uma coisa que você pode concluir. Eu, tipo, diminui muito os meus resultados. Eu fiquei muito confuso. E aí, em 2021 mesmo, eu, assim, fiquei um tempo, né? Eu lembro que eu fiquei um tempo... Eu não sei se... Eu perco, assim, a data, né? Passa muito rápido, assim. Mas eu acho que em 2021 foi a época onde eu viajei, assim. Eu fui viajar, eu morei em Florianópolis, eu morei em Curitiba uns 6, 7 meses. E aí eu comecei a fazer terapia no final de dezembro de 2021 e até o motivo pelo qual eu iniciei a fazer terapia foi por conta do outro vídeo também. Eu tinha feito assim, meu, eu tava muito mal e não sabia, eu tava mal por também não estar crescendo assim, e eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, né? Se eu deveria fazer uma faculdade, se eu deveria continuar a fazer o que eu faço, fazia, né? E bem no fim, o que aconteceu assim foi que de toda essa experiência eu aprendi meio por duras penas assim a controlar minha mente. Eu mesmo, quando cheguei na terapia, eu fui pro psiquiatra também, porque eu tava tendo crise de ansiedade, assim, meio sintomas depressivos também naquela época. E aí eu lembro, assim, que o psiquiatra também me falou que eu estaria muito pior se eu não tivesse, assim, nenhum estudo, se eu não tivesse nenhum controle da minha mente, né? Mas eu sabia que estava acontecendo, só que naquele momento que eu tava tão mal, assim, que eu precisava de alguma ajuda, eu precisava de alguma mão, algum auxílio. E isso não conseguia vir de dentro de mim. Eu já tinha tentado muito, assim, então precisava vir de fora. Às vezes com medicamento, às vezes com psiquiatra, terapeuta, enfim. E aí foi assim que aconteceu, que eu iniciei um processo, né, de entender novamente o que acontecia, primeiro terapeuticamente, aí eu fui melhorando, fui saindo desse lugar que eu tava e fui começando a construir, né, em 2022 fui me recuperando e nesse ano 2023 tô dando algumas guinadas, assim, gigantescas. Sim, como você viu, também no último vídeo que eu acabei comentando,
E basicamente, assim, o que consiste, né, essa questão de controlar a mente. Assim, tem várias pessoas muito bem-sucedidas que falaram ao longo de todo o tempo. Tem um cara chamado Nikola Tesla, que ele mesmo falou: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Aí tem mesmo o Albert Einstein, que tem algumas citações assim relacionadas a isso, Jesus, Buda. Sim, pessoas exponenciais, elas falam muito sobre isso. E aí, disso aí eu vi algumas coisas principais, assim. Primeiro, a forma como a gente sente geralmente é derivada do nosso pensamento. Só que a gente não sabe muito o nosso pensamento. O que acontece é que a gente vê alguma coisa, acontece alguma coisa, e a gente, sim, automaticamente nossa mente, ela cria uma conclusão, e dessa conclusão vem várias outras, e dessas várias outras vem um sentimento. E esse sentimento produz uma ação. Sim, ele leva a uma ação. Maior parte dos casos, né? Quando a gente não tem consciência desse processo. Então, o que acontece mesmo? Assim, quando a gente se sente mal, isso daí primeiro que impacta diretamente a nossa ação, isso psicologicamente explicado, mas eu assim já entrando num estudo mais metafísico, né, entendendo mais assim, procurando entender mais como essas dinâmicas influenciam, eu vejo que quando eu tô mal assim, só dá coisa ruim, assim, só tudo acontece de errado. E quando eu tô bem, tudo acontece de certo. Naturalmente, ontem foi o melhor dia de vendas da nossa empresa, e durante a semana não foi assim, foi bem aquém do que seria. E eu vi que eu tava bem mais instável. Eu tava bem mais com medo, assim. Eu tava deixando minhas emoções negativas me controlarem. E isso estava fazendo com que, naturalmente, toda a minha gama de ações e também como eu influenciava todas as pessoas estava influenciado negativamente. Porque, assim, a gente tá sempre, mesmo, né, a gente é composto de elétrons, esses elétrons, eles estão todos em uma frequência, tudo tem uma frequência, a forma como eu tô falando contigo, como que tu pega e sintoniza num rádio, por exemplo, é com uma frequência, você sintoniza um Bluetooth e um celular com outro Bluetooth, é uma frequência, internet, tudo funciona assim, a gente não tá vendo, né, mas se for ver, a nossa vida é assim. Então, o que eu comecei a perceber é que cada pensamento, ele acaba produzindo o mesmo sentimento, e é assim, depois que eu tive essa consciência de entender, assim, de onde que vem meus pensamentos, que eles não são reais, eles também não fazem parte de mim. É normal eu sentir às vezes algo que eu não quero, só que isso, quando a gente tem consciência, meu, eu tô sentindo algo que eu não quero, eu tô vendo isso daqui, a gente já muda a interpretação. É diferente de tu tá ali, assim, tu tá no vórtice e começa a te controlar esse sentimento. É completamente diferente. Então, basicamente é assim que eu controlo a minha mente. É olhando a cada situação, a cada momento, como que eu tô me sentindo, o que que eu tô pensando, o que que... Daí eu olho assim, né? Eu realmente pego, escrevo assim, eu tô me sentindo assim. Por que que eu tô me sentindo assim? Ah, daí eu olho o pensamento. Qual que é o pensamento social desse sentimento? Ele é verdadeiro? Geralmente não é. E aí onde quebra o sentimento, assim. Porque é uma ilusão mesmo que tua cabeça criou de uma interpretação passada, uma interpretação falsa que faz você ter um sentimento e, consequentemente, uma ação que, consequentemente, gera um resultado. Então, de tudo isso, assim, é basicamente o resumo mesmo de como você pode controlar a sua mente também e esse controle da mente acabar gerando a você o resultado que você quer. O resultado que você quer na sua vida, como você quer viver, como que você vai ter os resultados que você quer. E é assim que basicamente eu faço. É assim que basicamente é o contexto, assim, o resumo mesmo do que é o mais essencial. E se você, a partir de agora, ficar consciente disso, com certeza sua qualidade de vida vai aumentar muito e consequentemente os resultados que você vai ter, porque as suas ações elas estarão muito mais alinhadas com o que você de fato quer, com as emoções que você quer sentir e consequentemente as ações que são de melhor qualidade, de maior intensidade, maior assim foco, né, maior consciência mesmo. Eu espero que tenha te ajudado esse vídeo. Se você tem interesse em receber mais vídeos sobre esse, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário também e também pode colocar uma sugestão de vídeo que você tem interesse aí de acabar tendo consumo que eu faço também nesse canal.